Olá, pessoal. No último vídeo, nós estudamos a condição de equilíbrio de partícula ou do ponto material. Vimos que a condição necessária e suficiente para que uma partícula esteja em equilíbrio é que a resultante de todas as forças que atuam sobre ela é igual a zero. Hoje nós vamos fazer uma aplicação desta condição. Então, vamos compartilhar com vocês aqui nossa apresentação. Muito bem, então, conceitos de física, equilíbrio de partícula, aplicação. Bom, vamos considerar, então, um corpo de 100 newtons, que é sustentado pelos cabos CA e CB. Calcule as tensões nos cabos para a situação de equilíbrio. Pois bem, quando vamos analisar uma estrutura desse tipo, nós temos que identificar o nosso sistema. Qual é a partícula a ser avaliada para calcularmos as forças? Essa argola é a escolhida porque ela é um ponto que liga os três cabos. Então, vamos considerá-la como nosso sistema. Para avaliar melhor, vamos desmembrar em partes todos os componentes que fazem parte aqui da nossa figura. O corpo, os cabos e o teto. Começando aqui pelo corpo, ele tem uma força-peso, que é a força exercida pela Terra. E ele exerce uma igual e contrária sobre a Terra, pela terceira lei de Newton. Esse corpo, portanto, para estar em equilíbrio, ele precisa de uma força para cima, para manter o seu equilíbrio. Quem exerce essa força? Essa argola. Logo, a argola recebe uma força igual e contrária para baixo. Vamos chamar de T a força aqui na argola e de T' no corpo. Ação e reação. Essa argola, por sua vez, recebe uma força deste cabo e exerce uma força igual e contrária no cabo. Vamos chamar de TCB a força na argola e de TCB' a força no cabo. O cabo, por sua vez, vai exercer lá no teto uma força nesse sentido e o teto vai exercer uma força igual e contrária, chamando de TBC, TBC'. Vejam que, quando atua no ponto C, na direção do cabo CB, nós chamamos de TCB. Quando atua lá no teto, no sentido de B para C, chamamos de TBC. E os pares de ação e reação, nós completamos com a mesma notação, colocando linha. TBC', TCB'. Pois bem, essa argola também recebe uma força desse outro cabo CA e exerce uma igual e contrária sobre o cabo. Vamos chamar de TCA, de C para A, e de TCA' no cabo. O cabo vai exercer lá no teto uma força nesse sentido. O teto exerce uma força igual e contrária no cabo. TAC, TAC'. Vejam, portanto, que esses cabos estão recebendo forças em sentido contrário. Logo, a gente diz que esses cabos estão tracionados, tanto este quanto este. Se fosse uma mola, ela iria alongar. É o efeito da tração, tende a alongar o cabo. Pois bem, então vamos começar a análise de forças. Considerando, então, a condição de equilíbrio para este corpo, somatório das forças em y igual a zero, nós temos Ty para cima e o peso para baixo. Para cima positivo, para baixo negativo, logo Ty é igual a Q. Se Ty é igual a Q, que é igual a 100, e Ty é igual a T, então essa força T também vale 100 newtons. O efeito do peso foi transmitido até a argola nesse ponto para baixo. Considerando, então, agora a análise da nossa argola, o sistema, a partícula que nós estamos avaliando. Estas são as forças que atuam sobre ela. A força devido ao cabo CB, formando um ângulo de 37 graus com o eixo X. A força TCA, também formando um ângulo de 37 graus. E a força T. Antes de fazer a decomposição dessas forças, vamos relembrar aqui o triângulo retângulo, a definição de seno e cosseno.
Então, esse triângulo tem a hipotenusa C, dois catetos A e B. Qual é, então, o seno deste ângulo θ? É o cateto oposto A dividido pela hipotenusa C. E o cosseno? É o cateto adjacente, aquele que ajuda a formar o ângulo θ, dividido pela hipotenusa C. Então, aqui temos as definições de seno e cosseno em um triângulo retângulo. E também vamos aproveitar para lembrar a vocês que, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Voltando, então, à nossa figura. Essa força TCB, ela pode, então, ser decomposta numa componente horizontal, que é a TCBX, uma componente na vertical, TCBY. A mesma coisa TCA, uma componente aqui TCAX, TCAY. Nós vamos usar a definição de seno e cosseno para determinar essas componentes, a componente em x e a componente em y. Fazendo essa decomposição, temos aqui as duas componentes de TCB e as duas componentes de TCA, e ainda aqui a força T para baixo. Essas duas componentes aqui, elas são catetos opostos ao ângulo de 37 graus. Portanto, seno de 37 é este lado dividido pela hipotenusa. Logo, nós podemos escrever que TCBY é TCB seno 37 e TCAY é TCA seno de 37. As componentes aqui no eixo X, nós usamos o cosseno, porque cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, as componentes horizontais são TCB cosseno de 37 e TCA cosseno de 37. E aqui a força T valendo 100. Pois bem, a condição de equilíbrio nos diz que a soma das forças no eixo X tem que ser zero e a soma das forças no eixo Y também tem que ser zero. Aplicando, então, para o eixo X. Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Então, nós temos que TCB cosseno de 37 menos TCA cosseno de 37 igual a zero. Se eu tenho cosseno de 37 nos dois termos, eles podem ser simplificados. Logo, temos que a tensão TCB é igual à tensão TCA. Aplicando agora o somatório das forças em Y. Nós temos duas forças para cima, vamos somar as duas, e uma para baixo. Então, TCA seno de 37 mais TCB seno de 37 menos 100 igual a zero. Pois bem, seno de 37 vale 0,6. Então, fica 0,6 TCA mais 0,6 TCB, menos 100 igual a zero. Como nós sabemos que TCA é igual a TCB, eu posso considerar aqui no lugar de TCB, TCA. Logo, eu posso somar, então, 0,6 TCA mais 0,6 TCA, 1,2. Fazendo esse cálculo, nós concluímos que TCA é igual a TCB e vale 83,33 newtons. Agora, por que essas duas forças são iguais? Porque esses dois ângulos são iguais. Se eles fossem diferentes, essas tensões seriam também diferentes. Vejamos agora esta outra situação aqui. Ela é muito parecida com a anterior. Só mudamos o cabo CA, que antes vinha até o teto, agora o colocamos horizontalmente. E o peso vale 200 newtons. Então, temos também que definir aqui um ponto material, uma partícula, para analisar. Novamente, será o ponto C. Este ponto C é o nosso sistema e recebe as forças T, que vale 200 newtons, TCB, que forma 37 graus com a horizontal, e TCA, que está aqui no eixo X, no sentido para a esquerda. Então, temos que fazer a decomposição de TCB em X, a decomposição de TCB em Y. É só seguir o procedimento anterior. Então, este restante do exercício vai ficar como atividade para vocês fazerem. É importante que toda vez que assistam um vídeo, façam uma atividade, façam uma síntese, refaçam aquele exemplo que foi dado, é uma boa forma de aprender.
Sugiro também, aqueles que ainda não viram os vídeos que temos aqui no canal, Estudo e Aprendizagem, que os vejam para poder estudarem da forma que de fato aprendam. Muito obrigado e até o próximo.